Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nós estamos hoje começando uma nova temporada. No sábado passado e na semana passada, você pôde assistir o último episódio da nossa temporada anterior com 10 amigos que aqui estiveram e hoje estamos começando uma nova temporada e já chegaram aqui no Novo Tempo mais 10 queridos convidados para esse momento especial de estudo da Palavra de Deus. Por isso, você é muito bem-vindo ao Bíblia Fácil. Eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia, é isso mesmo, tomar a sua Bíblia, porque a partir de agora nós vamos mais uma vez repaginar o que Jesus ensinou, pensando quais são as aplicações para os nossos dias. E você sabe que a Palavra de Deus, aqui na Novo Tempo, no Bíblia Fácil, é um livro muito apreciado. E eu gosto de ter a sua companhia nesse programa. Estamos começando uma nova temporada e chegaram 10 convidados. Eu queria agora apresentar cada um deles para vocês. Eles vieram de vários estados do Brasil para estarem conosco ao longo dessas semanas em que vamos estar estudando a Palavra de Deus. E o primeiro convidado vem lá do norte, do Rio Grande do Norte, é o Renato Costa. Tudo bem, Renato? Tudo bem, graças a Deus. Foi a primeira vez que você voou de avião? Parece que eu ouvi isso. Primeira vez que eu voei de avião. Você ficou com medo? Muito medo, mas confiando em Jesus, né? Confiando em Deus, né? Você sabe que até hoje eu tenho medo de voar também, né? Mas a gente tem que voar e a gente acaba perdendo aos poucos, a gente vai perdendo o medo. Renato, você trabalha na Igreja Assembleia de Deus Central lá do Rio Grande do Norte. É isso mesmo, né? Exatamente. IEADERN. IADERN, essa é a sigla, né? IEADERN, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Ok, eu queria aproveitar e mandar um abraço carinhoso para os assembleianos que nos assistem, essa igreja tão grande, tão forte no Brasil. Um abraço carinhoso para todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao Bíblia Fácil. Eu espero que vocês estejam conectados também com a gente, com a Bíblia de vocês na mão, porque vai ser uma temporada muito abençoada de estudos. Você tem 2 filhas, é isso? 2 filhos. 2 filhos. Tá aqui, é o Victor e o Gabriel. E o Gabriel. Tá com saudade dele já? Muito já. Muito já, Muita né? saudade. Da esposa também. Da esposa também. Filhos é assim, família é assim, né? Mas que bênção, Renato. Seja muito bem-vindo. E você é mesmo de Natal. De Natal, Rio Grande do Norte. Grande Nascido do lá, Norte. criado lá. Que joia. Renato, seja muito bem-vindo. Que Deus possa abençoar você. Muito tá bom? obrigado, amém. Próxima convidada nossa vem agora da Bahia. Um abraço aos nossos baianos, né? Esse povo tão querido, tão alegre, a gente vai aí, é tão bem recebido. Outro dia estive em Salvador novamente e um abraço carinhoso para você que nos assiste da Bahia. Albânia Ferreira. Fiquei sabendo agora que você, além de médico, também fez direito, é verdade? Fiz, sim. É mesmo? Fiz, sim. Mas que bom. Aí fez direito e aí depois fez medicina. Exatamente. E hoje você trabalha aí. Cândido Sales, Bahia. Cândido Sales. Olha que bom, viu? É a cidade que tem muita adventista. É mesmo, muitos É adventistas lá. considerada no Brasil, acho que é a cidade, por população, a que tem mais adventista no Brasil. É mesmo. É. Olha, eu estive lá um dia, numa sexta-noite tão corrida, faltou energia no evento lá, esperamos a energia voltar, mas aí deu para fazer o programa e foi assim que eu conheci a Albânia. Foi nesse dia lá que a gente se encontrou, né? Foi uma Você bênção. tem uma filhinha de 12 anos, não é isso? Tenho, Fernandinha. Fernanda. Deve ser um encanto, né? É, sim. Muito temente a Deus, muito É mesmo. dedicada, muito. Mas que bom. Albânia, seja muito bem-vinda ao nosso programa, tá bom? Muito obrigada. E é bom ter médico por perto, né? A gente sempre precisa, né? É um prazer meu estar aqui com vocês. Foi um sonho, né? A primeira vez não deu certo, porque eu tenho uma agenda, mas agora eu estou muito feliz e aquele tema ali me fascina. Ensinos de Jesus, É mesmo. né? E foi assim que eu conheci o programa, né? A hora que eu olhei ali, Ensinos de Jesus, né? O senhor falando, né? Foi em um plantão que eu estava e tinha alguns programas que eu não queria assistir, uma TV que eu não queria assistir, os outros não estavam muito bem. E tinha Novo Tempo, Novo Tempo. Aí fui ver, era da Adventista, né? E eu tenho uma prima que é Adventista também, a família dela. E nós somos como irmã. Ela mora aqui em São Paulo, a Maíse e a Magali. E aí eu comecei a assistir, né? O Bíblia Então Fácil. você estava num plantão no hospital trabalhando e lá estava passando a Novo Tempo. Estava passando a Novo Tempo. E eu comecei a assistir, tem 2 anos que eu estou assistindo. Hoje conheço todos os programas da Novo Tempo. Não troco por outro de jeito nenhum.
Tem um colega meu que quando ele chega para trocar plantão, ele fala, quando eu chego nesse número 28 aqui, eu já sei que era você que estava no plantão. Mas Eu que falei, legal. assista também, você fica alienada aí no 1, brincando com ele, né? Eu sou apaixonada com Darleide. Darleide. Tem alguns colegas que brincam comigo, às vezes está assistindo, eu peço, assista, é bacana, manda para mim aqui sua musa, manda para mim no WhatsApp, né? Mas não é. Porque o programa dela é muito bom também, né? Teólogos também, gosto demais. Ok. Muito mesmo. E o Maranata, sou E apaixonada. Maranata. Histórias de missões. História de missões. Mas me que bom, encanta. viu? Então a missão já está na veia, né? Correndo na veia, desejo de fazer bem aos Eu outros. tenho certeza que eu vou sair daqui muito bem, graças Amém. a Deus. Seja muito bem-vinda, viu, Abânia? Muito Que Deus obrigada, te abençoe, pastor. tá? O senhor é uma bênção. Obrigado. Os nossos próximos convidados são aqui mesmo de São Paulo. Eles vieram aqui de Botucatu. É o Luiz Carlos e a Silene Ambrose. Sejam muito bem-vindos, Luiz e Silene. Luiz, você é de Botucatu mesmo, de nascimento? Sim, pastor. Sou da igreja, nascido em Botucatu e moro até hoje. Já estive em outra cidade, fui morar em Piracicaba, mas voltei depois de me aposentar e continuo em Botucatu. Você se aposentou, qual foi o ramo de trabalho que você exerceu? Olha, eu já fiz muita coisa. Algumas coisas. Trabalhei na Sabesp, fui radialista, fui diretor de rádio, fui cantor de banda de baile. Fiz algumas coisas na vida e agora estou aposentado. Ok. Agora eu acordo às 10 da madrugada, acordo e assim vou levando a vida agora. Mas seja muito bem-vindo, viu? E foi uma coisa interessante que aconteceu com o Luiz, talvez você não saiba, né? Ele assistindo a Novo Tempo e aí quis pedir um dos nossos estudos que a gente oferece, e daqui a pouquinho eu vou oferecer também para você que está nos assistindo. E o telefone que ele ligou para o Novo Tempo e ficou chamando na minha mesa, né? Só que o telefone não toca na minha mesa. Nós temos aqui uma equipe de atendimento onde as chamadas chegam e não parava de tocar na minha mesa. E eu peguei e disse, alô, e ele disse, eu quero pegar de um estudo bíblico, mas não era para ter caído na minha mesa, né? Eu me interessei por ele um pouquinho, a gente começou a conversar. Ele tem uma história de vida muito bonita, ele e a esposa. Passaram por um momento difícil algum tempo atrás, não foi, Luiz? A perda de um filho, né? Foi tudo começou nesse dia. Pois é. Eu perdi um filho com 45 anos, que estava grávido para 2 meses depois, né? Nasceu minha netinha Manuela, a Manu, e quando eu perdi o Evandro, eu simplesmente perdi o chão, perdi o teto, perdi tudo. Eu perdi. Aí precisei procurar profissionais, porque eu estava cada vez me enfiando num buraco. E minha esposa Silene sempre tentando me acalmar, sempre tentando me ajudar, e sempre querendo falar em Bíblia, querendo falar em Jesus, querendo falar na religião que ela congrega. E eu sempre discutindo, eu blasfemei muito, Deus deve ter ficado muito bravo, ficou até de costas, porque ouviu muito palavrão, ouviu muita coisa ruim. E até que um dia a gente começou a discutir Bíblia e eu discutia a forma de eu pensar, né? Eu discutia a forma que eu pensava. Só que eu nunca tinha lido a Bíblia, a não ser o nome dela, a Bíblia Sagrada. Eu nunca tinha lido. E quando eu começava a tentar ler, era como se eu estivesse lendo um romance. Não entendia nada e fechava. Nunca passei de 4, 5, 6 páginas. Dava sono, eu já pegava um outro livro de romance, e lia inteirinho. E a Silene foi aos poucos falando, e eu falei para ela, Silene, o que tem na Bíblia para mim que eu não cumpro, e eu acho que a única coisa que mais importa na Bíblia são os 10 mandamentos. Isso falando sem conhecimento de Bíblia. E foi aí que, aos poucos, eu fui com medicamentos e tal, e a Silene insistindo, vamos assistir tal programa, ela já assistia há muito tempo. E eu comecei a ver
que o mundo do portão da minha casa para fora não tinha nada a ver comigo a partir daí. Então, aí nós passamos a assistir alguns programas da Novo Tempo, estamos assistindo até hoje, e um dia, após ter feito uma esteira na academia, por problemas cardíacos, eu faço esteira, e eu faço esteira assistindo pelo YouTube os programas Arena do Futuro, Bíblia Fácil, e foi nesse dia que eu te liguei. Enquanto ela fazia o circuito todo da academia, eu sentei, já tinha terminado, e eu te liguei. Mas, hipótese alguma, eu esperava uma bênção tão grande. Porque eu imaginei um call center me atendendo, né? Só que esse call center começou a fazer perguntas que eu não estava entendendo, mas eu fui franco, fui aberto, não fugi às perguntas, até que ouvi uma voz dizendo assim: esse telefone nunca cai aqui na minha sala, esse telefone não sou eu que atendo o telefone. Eu já ia perguntar, né? Então, por que está falando comigo? Eu falei, por que está atendendo? Aí, de repente, o senhor me falou, sabe quem está falando? Aí o timbre de voz e a entonação me lembrou o programa. Eu falei, não acredito que eu estou tendo essa bênção de pedir o livro para a pessoa que me ofereceu o livro. Na TV. Há alguns meses, me oferecendo o livro. Não acredito. Chamei Silene, falei, conversa com essa pessoa que eu estou falando. Aí você disse a ela perguntou quem era, você disse a ela que vocês não se conheciam, mas que ela te via todo dia. Aí... Nossa, quase infartei. Ela quase infartou. Deixa eu falar um pouquinho com a Silene, Luiz. Seja muito bem-vindo. E eu queria perguntar para a Silene. Silene? Está aqui, viu? Muito feliz. Obrigado, viu, Luiz? Muito Nós estamos felizes. E a gente não acredita que não existe coincidência nesse mundo, existe providência. Providência. Tá bom? Você está aqui por uma providência. Sim, tenho certeza. E eu acho que as respostas que você tem buscado na sua vida, pela graça de Deus, você vai tê-las aqui. Amém. Tá bom? Amém. Silene, você já assistia a Novo Tempo fazia um bom tempo, né? Há uns 10 anos. 10 anos assistindo. Mas nesse intervalo todo de 10 anos, vocês nunca haviam pedido nenhum estudo para Novo Tempo? Não. Nunca havia? Não. Interessante que nesse primeiro momento que o Luiz liga, né, para pedir estudo, cai na minha mesa sem eu estar entendendo, porque não é para tocar ali, né, tem que ir para o call center. E parabéns por sua iniciativa, né, em ficar disseminando para ele, né, o desejo, né, de aprender mais da Bíblia e de assistir a Novo Tempo também, né? Olha, a Novo Tempo para mim é um ensino assim completo, sabe? Mesmo quando eu não frequentava nenhuma igreja, hoje eu sou batizada na Assembleia de Deus Nipo Brasileira. Uhum. Tenho frequentado regularmente, mas a Novo Tempo faz parte do meu dia a dia, sabe? Aqueles horários sem o Bíblia Fácil não tem graça, na mira da verdade. Então, para mim é muito importante, né? Eu aprendi muito e quero aprender muito mais ainda. E quando o senhor falou comigo, começou a tremer as pernas. Falei, Jesus amado, eu vou infartar, eu não acredito. Porque eu comecei a ouvir você, eu estava vendo na televisão, falei, não acredito. É muita bênção, é muita bênção. Mas que bom, nós estamos muito felizes em receber o casal aqui. Que Deus possa abençoar vocês nessa temporada de estudos. E, por certo, Deus vai falar ao nosso coração, tá bom? Sejam bem-vindos. Obrigada. Vamos falar agora com uma carioca lá de São João do Meriti. Você não perceber pelo chiado que ela é carioca mesmo. É isso, Milka? Isso, São João de Meriti. São João de Meriti. Milka, você começou assistindo o Novo Tempo, há algum tempo atrás, né? Isso, mais precisamente em 2011. 2011. 2011, que foi a época que eu falei que eu trabalhava numa empresa e eu já tinha me afastado um pouco da igreja. Eu sou nascida e criada dentro do Evangelho. Você é filha de pastor, você me falou, não é isso? Eu sou filha de pastora. Igreja
Eu nasci na igreja do Evangelho Quadrangular. Quadrangular. Isso. A tua mãe é pastora na Quadrangular? Não, hoje não, porque a minha família saiu da Quadrangular. Ok. Né? Aí nós não somos mais. Aham. E foi nesse inteirinho que eu fui para a Igreja Batista. Aí eu passei a frequentar a Igreja Batista e acabei me afastando também um pouquinho não, bastante da igreja. E foi aí que eu conheci a Rede Novo Tempo. Né? E eu conversando com as pessoas, porque eu fiquei muito admirada, né? Fiquei encantada. E aí foi logo que começaram a me alertar que era seita. Não Ok. entendia o porquê, mas eu aceitei isso. Mas logo depois, como eu continuei afastada da igreja, comecei a sentir muita falta de Deus. Né? Tem um versículo em Jeremias 31:3 que diz que com amor eterno te amei e por isso com benignidade te atraí. E o meu contato com o Novo Tempo acho que é resumido por esse versículo. Que bom. Foi isso que Deus... Que aconteceu. Por mais que eu sinto que ele me diz, por mais que você quisesse se afastar de mim, Ele não está permitindo não isso. permitiu, e foi através da Novo Tempo que eu estou, até hoje, muito mais próxima de Deus. Amém. Um abraço para todos vocês do Rio de Janeiro, um abraço carinhoso para vocês, por essa cidade tão maravilhosa do Rio e por esse estado tão abençoado, né? Tive a chance de morar 5 anos aí nesse estado e nós estamos muito felizes em ter aqui uma representante do Rio de Janeiro, lá de São João do Meriti. Próxima convidada nossa vem lá de Brasília, de Águas Claras, né? É a Jéssica da Costa. Tudo bem, Jéssica? Oi, tudo bem, sim. Você é advogada também, né? Não, eu sou bacharel em Direito. Aliás, bacharel em Direito, tu formou ano passado, não é Ano isso? passado, ainda não Ok. estou exercendo a função, Aham. pretendo exercer em breve. Aham. Atualmente eu sou corretora de seguros. Trabalha no ramo de seguros. Isso, plano de saúde, seguro de vida. Tá essas certo. coisas. E você conheceu o Novo Tempo como? Eu conheci através de uma amiga minha. Ok. Conheci ela no ensino médio, Aham. ela já era adventista, só que ela estava um pouco afastada da igreja. Uhum. E na época eu era da igreja, mas eu era da igreja evangélica, da Assembleia também. Aham. Aí passou-se algum tempo, eu também me afastei da igreja, me distanciei. E aí, quando eu comecei a gente ficou muito próximas, né? E ela começou a me convidar para ir na igreja adventista, porque mesmo ela não estando fazendo as coisas da forma que deveria ser na igreja adventista, ela nunca deixou de frequentar. E eu comecei a ir com ela. E aí, inclusive, ela participou já de uma temporada desse programa, e ela pegou e me incentivou também a participar. Ela perguntou se eu não teria nenhum interesse de estar me inscrevendo e de participar do programa, porque eu tenho muitas dúvidas e ensinamentos nunca é demais. Claro. Que assim seria até mais fácil de eu compreender a Bíblia, a igreja. Mas você é tudo muito mais. bem-vinda, tá? Esperamos que você aí, né, possa tirar as dúvidas que você tenha, possa contribuir também com o nosso aprendizado aqui, tá bom? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Tá bom? Nosso próximo convidado vem lá de Teresina, do Piauí. Nazareno D. É isso? Nazareno, THE, Té. TH é Té. Um acentinho para poder abrir o Não é D, é Té. Té. Nazareno veio Té. Eu conheci o doutor Nazareno estando lá em Teresina. Eu fui lá fazer um evento no Espaço Novo Tempo de Teresina. Um abraço para todos vocês do Espaço Novo Tempo, da Igreja Central de Teresina e para todo o pessoal do Piauí. Eu estava lá em Teresina quando conheci essa personalidade muito querida, né? Foi professor universitário, né? Criminalista, hoje tem uma empresa de advocacia, é isso mesmo? Trabalha na área criminal também, só na área criminal. Isso. Não é só pai de 2 filhas, como também tem 2 netas já. Fala os nomes. Um casal de neto. É um casal de As netos. minhas 2 filhas, a mais velha é Edla, a mais nova, que é advogada, é minha sócia, inclusive, é Nadla. Essa deve pegar pesado com você, né? Ela é minha chefe. Ela lá que no é chefe lá. escritório. E os meus 2 netinhos, eu tenho o Davi e tenho a Liz. Alice. Que joia. Sabe outra novidade que ele contou para nós também? Que ele também pilota, né? Ele tem um avião e quando tem que viajar é você mesmo que pilota, não é isso? É verdade. Há alguns anos, já há mais de 20 anos, eu já me dediquei à aviação. Para mim e para o Renato que tem medo de voar, diga para a gente pode voar com segurança, sem medo? Se o piloto estiver habilitado e o avião estiver em ordem e verificando o tempo, como o tempo está, as condições meteorológicas, pode fazer o voo. Esse é o problema, ele coloca tantos fatores aí que a gente acaba continuando com medo. Tô brincando, né? O avião é muito seguro, né? É verdade.
Mas olha, doutor Nazareno, é Mais uma seguro alegria. do que o avião, só o elevador. Só elevador, né? Pois é. Seja muito bem-vindo e por certa experiência que o senhor tem de vida, também de conhecimento da palavra, vai nos ajudar aqui nesse programa. Certamente, mas a experiência é a vivência dia a dia da própria vida. Você retém aquilo que você acha que é importante e deleta o que não é importante. É isso aí. Eu aprendi a guardar as coisas importantes num lugar bem especial. Por isso é que o Senhor Jesus está no meu coração. É isso aí. A Bíblia ensina isso, né? Vede o que é de tudo e retende o que é bom, né? Vamos segurar o que é bom. Seja muito bem-vindo, doutor Nazareno. Uma alegria ter o senhor com a gente. É um prazer muito grande fazer parte da família adventista, não só nesse momento, mas da família adventista como um todo, como eu frequento, o senhor me encontrou lá, no Espaço Novo Tempo, onde é a sede da missão Piauí. Piauí, viu? Um abraço a esses carinhosos amigos aí do Espaço Novo Tempo e desse estado maravilhoso, viu? Estive em Teresina, já provei lá a cajuína, né? Bebida da terra lá, Muito né? bom. Muito boa, viu? Nossa próxima convidada também vem do Rio de Janeiro. Ela trabalhou no ramo bancário, né? É economista, hoje é dona de restaurantes. Sandra Regina de Oliveira. Você é de Oliveira também? Eu também sou de Oliveira, você sabe, né? É Lopes dos Santos, meu sobrenome. Não tem Oliveira. Ah, não tem? Então, vamos errar aqui. Tá. É Sandra Regina Lopes dos Santos. Lopes dos Santos. Tá, errar aqui na minha informação. Então. Sandra, seja muito bem-vinda, então, Obrigada. tá bom? E o restaurante, como é que chama? Verano. Fica Verano. em Botafogo e eu vi Botafogo. a 502 na Tijuca. A gente, quando for lá, pode lá ter um desconto especial? A gente Com consegue alguma certeza, coisa? super especial. É. E você Inclusive, foi a gente é muito prestigiado lá pelo pessoal da igreja ali de Botafogo, da Rua da Matriz, né? na Rua da De Matriz. vez em quando eles vão lá comer pizza à noite, Ok. né? E assim, a gente estava falando ainda há pouco sobre a questão da coincidência, né? Que não existe coincidência. É a quarta vez que tentam me trazer aqui no programa, né? Das outras 3 vezes, porque eu fiz a inscrição, mandei o filmezinho e tal. E aí, quando me ligavam, alguma coisa me impedia de estar aqui com vocês. Pelos problemas que o restaurante estava atravessando, os restaurantes, né? Aham. E na terceira vez eu falei com o Davi, poxa, mas não desiste de mim não, eu quero ir, um dia vai dar certo. E aí, no mês passado, meu telefone começou a tocar, ali o prefixo 11, eu falei, ai meu Deus do céu, lá vem a operadora de novo, tentando me mudar meu plano e tal. Mas a insistência foi tanta que eu resolvi atender e era a Mary, né? Aham. E aí eu estava no meio da rua. A e Mary quando ela nos me auxilia na falou- produção aqui, né? Fez É. contato com os convidados. Exato. E aí, quando ela me falou, eu abri a agenda do celular, vi que na semana não tinha nada assim que me impedisse. Eu falei, não, pode confirmar, dessa vez eu estarei lá com vocês. E era exatamente isso que a gente estava falando hoje de manhã, era com esse grupo, eram essas pessoas que eu tinha que encontrar aqui, né? São esses amigos que eu tinha que fazer. E conheci a igreja através de uma amiga maravilhosa, uma irmã, a Gildene Gildene. Moura, Aham. né? Que ela era minha vizinha no prédio que eu moro em Copacabana. E em função da crise que a gente está atravessando, ela teve que ir para Minas, mas ela deixou esse presente na minha vida, porque como o Luiz Carlos falou, quando eu tentava ler a Bíblia, eu falava, nossa, mas é muito difícil essa linguagem, porque eu tentava ler a Bíblia como uma história, como um romance, né? E aí, quando ela me convidou para o pequeno grupo, em Botafogo, numa casa, toda segunda-feira, e o pastor Mateus começou a dar o estudo, aí mudou tudo. Que bênção. E aqui você vai ter essa semana a chance de aprender mais também da palavra de Deus. Eu agradeço Pequeno grupo, muito. como ela mencionou, né? São reuniões que a Igreja Adventista tem aí semanais nos lares, né, dos nossos membros da igreja, onde um ambiente bem formal é criado para se estudar a palavra de Deus, tá? Um ambiente muito bom para você frequentar, tá bom? Muito obrigado, Sandra. Seja bem-vinda, né? Obrigada. Representando aí também, junto com a Milka, esse estado maravilhoso do Rio de Janeiro. Próximo convidado, um casal temos aqui, o José Alexandre, vou começar com ele, que é advogado. É isso, José Alexandre? É isso mesmo. José Alexandre Amaral Carneiro. Advogado. Amaral Carneiro, né? Até estava Exatamente. brincando com ele há pouco, né? Que ele é carneiro, eu sou cordeiro, nós vamos ser parentes de alguma forma. Há muito tempo você exerce a profissão? Há 23 anos. É mesmo? Não Pois é. parece, né? Pois é, Você é bem novo, né? bem novo. E já há 23 anos. Pois é, 23 anos que eu exerço a Que profissão. bom.
Vocês são pais hoje, não é isso? Sim, temos 2 bebês. Como é que chamam lá, Stanley? A mais velha chama Ana Beatriz Ana Beatriz. e a mais nova, Ana Luísa. Ana Luísa. Já está 7 com e 2 saudade? anos. Já está com saudade? Muita, muito. Eles estavam me confessando há pouco que é a primeira vez que eles se separam dos filhos, né? Sim. E olha, os filhos estavam uma festa, né? Lá com os avós, né? Deve dar uma bênção a casa aí, né? Mas os pais estão aqui com muitas saudades. Verdade. E Alessandro, seja muito bem-vindo, tá? Muito obrigado. Uma alegria poder recebê-lo e, sem dúvida, vai contribuir as suas colocações para os nossos estudos aqui. Agradeço muito o convite, agradeço a oportunidade, agradeço a Deus por estar aqui. Um abraço para o seu sócio lá, né? Doutor Silvano Bonfim e a Geisa. E a Geisa. Doutor Silvano Bonfim e Geisa, um abraço carinhoso para vocês, tá? E vocês aí, acho que vocês ajudaram nesse processo, né? De que eles estivessem aqui no programa. Muito obrigado, tá? Pelo apoio de vocês a Novo Tempo. Doutor Éder também, queria transmitir doutor Éder, um abraço, doutor Éder também. E o pastor Antônio também. E o pastor Antônio Tostes, que é o nosso diretor aqui. Exatamente. Seja muito bem-vindo, doutor José Alexandre. E nós temos agora uma psicóloga, né? Vanessa Carezato. Falei isso? Carezato? Exatamente, Carezato Nogueira. Isso é italiano, né? Italiana. Olha aí, que coisa linda. E você é psicóloga há quanto tempo? Sou psicóloga há 22 anos. Há 22 anos também? Isso. Poxa vida, que legal. Está feliz em estar aí no programa? Muito, muito. Expectativa grande? Muito, de entender tudo. É mesmo? Exatamente, tirar todas as dúvidas. Que bom, viu? Eu sei que a saudade das filhas, né? Das Anas. Exatamente. Vai apertar um pouquinho, mas segura a ponta aí, tá? Vai dar certo. Uhum. Tá bom? Sim. Por certo, Deus tem uma bênção para vocês também aqui. Com certeza, eu também estou muito grata por estar aqui. Tá bom. Um abraço para o pastor Elias Brenha, né? Que tem acompanhado esse casal, né? Lembrar dele. É o nosso Você sabe pastor que... na Igreja Adventista de Moema, que a gente começou a frequentar desde abril desse ano. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande pelo pastor Elias, pela família dele, né? E eu nunca esqueço uma cena que eu testemunhei dele. Eu falei para ele isso outro dia, almoçando na casa dele. Eu era criança e a gente estava num evento, num ginásio, com muita gente, muitas pessoas que ele estava organizando. Ele estava à frente do evento. E ali milhares de pessoas num ginásio e de repente olhando para ele assim, né, eu criancinha, eu gostava muito dos pastores, né, admirava muito. E ele no meio daquela multidão, eu esqueci o nome da esposa dele agora. A Thelma. A Thelma. Isso. E ele conversando com a Thelma ali, e aí abraçando ela, fazendo carinho. Eu pensei assim, olha, o evento está ali, milhares de pessoas, ele é o responsável e ele está no mundinho dele ali, com a esposa dele, com a Thelma. E aquilo me chamou a atenção. Eu disse isso para ele. Isso marcou minha vida, né? Olha. A gente não pode deixar que a multidão que nos cerca nos separe como família, né? Como casal, etc. É uma coisa que ele, numa linguagem corporal, ele marcou minha vida e me ensinou isso. Um abraço para o pastor Elias Brenha, para a Thelma e para as filhas, né? São duas, não é isso? São duas. São duas filhas para você. E vai ser vovô agora. Vai ser vovô? Vai ser vovô. Olha aí. Isso. O tempo passa, não tem jeito. Passa para todos. Bom, você conheceu então agora os nossos convidados, né? Eu vou convidar você agora também a participar desse programa. São 10 aqui, com você em casa aí, com sua família. Seremos muito mais, seremos milhares, que a partir de agora vão abrir a palavra de Deus em busca da verdade. O nosso programa tem um objetivo, nós queremos abrir a Bíblia e deixar que Jesus nos ensine. Nos ensine sobre o quê? Sobre os temas da vida. São 18 os temas que vamos abordar aqui nessa temporada que o Hora se inicia. E você é muito bem-vindo. Nós vamos para um breve intervalo, é o tempinho de você lá pegar a sua Bíblia, voltar para a sala, ir para a cadeira, para o escritório, e a gente vai começar agora a estudar a Bíblia e como que ela chegou até nós, tá bem? Não sai daí, o Bíblia Fácil volta em instantes. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, como você já viu no primeiro bloco, recebendo convidados ilustres de vários estados do Brasil, mas o nosso carinho especial é com você de casa que nos assiste. E aí todas as semanas para essa hora para a gente aprender mais da Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Hoje vamos começar essa temporada falando sobre a Palavra de Deus, o que Jesus ensinou sobre as Escrituras. E aqui todos aqui no auditório, no nosso estúdio, já estão com a Bíblia, não é isso? Ganharam aí uma linda Bíblia. E você tem, deixa eu mostrar para você aqui, essa é a Bíblia que eles ganharam, que a Casa Publicadora Brasileira prepara para nós com muito carinho. Ela é personalizada, a Bíblia Sagrada, os ensinos de Jesus.
E todos eles foram presenteados com essa Bíblia e nós vamos aprender agora sobre essa Bíblia, sobre a palavra de Deus. Eu queria dizer para vocês de que quando a gente compra qualquer coisa aí, né, fora, um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, qualquer coisa vem com um manualzinho para nos ajudar a entender como funciona, né? Então, o ser humano não caiu no universo como um meteorito sem origem e propósito. A gente está aqui por um propósito muito especial. E Deus não podia nos deixar sem orientação. Então, qual é o manual que Deus tem para a humanidade? É esse que você segura, é a palavra de Deus. Esse é o livro dos livros, é o manual de Deus para a humanidade. E todo aquele que se baseia nesse livro, estuda esse livro, não vai andar na escuridão. Isaac Newton, que é conhecido como um grande cientista, era apaixonado pela Bíblia. Ele até disse, né, considero as Escrituras de Deus como sendo a filosofia mais sublime. Eu encontro mais marcas de autenticidade na Bíblia do que em qualquer história profana, seja qual for. E você sabe que Isaac Newton escreveu muito sobre teologia, né? Eu tenho em casa um livro dele sobre Daniel e Apocalipse. Ele escreveu muito sobre teologia. Era um homem apaixonado pela Bíblia. George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos da América do Norte, declarou: impossível é governar bem o mundo sem Deus e sem o quê? Sem a Bíblia. Você não governa nenhuma nação sem a Bíblia. Olha para as histórias que a própria Bíblia registra, como Deus liderou o seu povo em tempos passados. Então nós temos na palavra de Deus um referencial para a nossa vida. E nós que vivemos nesse tempo onde se combate tanta verdade, onde se fala que não existe verdade absoluta, nós não pensamos assim. Nós cristãos achamos que a Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade absoluta. Aqui tem o que é certo e o que é errado. Então a humanidade não está entregue ao léu. Olha o que Jesus disse sobre as Escrituras aqui em João 5, verso 39. João 5, 39, Jesus declarou assim: examinais as Escrituras porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então nós encontramos na palavra de Deus a vida eterna. Esse é o ponto principal. Por quê? Porque o ser humano foi criado para viver eternamente. Eu e você viemos das mãos de Deus e Deus intencionava que nós vivêssemos eternamente. Por causa do pecado, o ser humano se afastou. Então Deus tinha um plano estabelecido nos tempos eternos para salvar o homem caso ele caísse em pecado. E esse plano da salvação está na palavra de Deus. Então quando você examina a Bíblia, você encontra o caminho da vida eterna. A gente ouve falar tanto hoje em pessoas que estão tentando aí, né, conseguir descobrir o segredo da eterna juventude, da imortalidade. A palavra de Deus tem esse segredo. Ela mostra claramente para mim e para você o que nós temos que fazer para viver eternamente. E nós vamos aprender isso aqui, principalmente semana que vem, quando estudarmos a respeito de salvação. Então você não pode perder o tema da semana que vem. Na palavra de Deus encontramos a vida eterna. E Jesus repreendeu aos líderes religiosos dos seus dias, dizendo: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então a gente erra quando não conhece a Escritura. Por quê? Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Aqui nós temos várias pessoas que fizeram faculdades, alguns até mais de uma, cursos de pós-graduação, etc. Nós podemos ter conhecimento em qualquer área da vida, mas se você não conhecer de Bíblia, se a sua vida espiritual não estiver bem alicerçada, você corre o risco de perder tudo. Porque, infelizmente, hoje, a gente vive num país onde até a palavra de Deus tem sido deturpada, tem sido usada como instrumento de comércio, infelizmente. Então, nós precisamos estar seguros daquilo que a palavra de Deus ensina. Jesus falou assim: se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Então, eu não posso confiar a minha vida eterna na mão de qualquer pessoa. Porque de vez em quando se levanta por aí um falso Messias, apresentando um caminho alternativo para a vida eterna, e você sabe sempre em que isso vai dar. Sempre em desgraça e tragédia. Então eu não posso deixar que ninguém seja minha consciência em termos de religião. Eu tenho que pesquisar pela própria Bíblia. Eu tenho que, pela palavra de Deus, saber o que é certo e o que é errado. Eu tenho que ver nesse livro o caminho da vida eterna. Por isso, desde cedo eu faço para vocês o seguinte conselho, dou o seguinte conselho. O que você ouvir aqui, você tem que ver se isso está na palavra, se a Bíblia está dizendo isso.
Porque se você não conferir na palavra, se o que for ensinado aqui não tiver na Bíblia, você vai estar seguindo teoria humana. E teorias de homens são falhas. A palavra de Deus não falha. Então, todo o ensino que chega ao nosso ouvido, a gente tem que ir para a Bíblia, tem que conferir. Esse é o livro de Deus por excelência. A ele que temos que buscar para saber o que é certo e o que é errado. Ok? Como a Bíblia chegou até nós? Talvez você fez essa pergunta, né? Nós temos a Bíblia aí, mas como é que esse livro chegou até nós? Olha o que Pedro escreveu. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Pedro está dizendo que a palavra de Deus é fruto do Espírito Santo. E ele trabalhou na mente de homens santos, e esses homens produziram. Quantos homens? Cerca de 40. Então, a Bíblia tem cerca de 40 autores que, num período de 1.500 anos aproximadamente, prepararam, escreveram os livros que nós temos aí. Então, hoje você tem na sua Bíblia aí 66 livros, e esses 66 livros que a Bíblia tem para nós é a orientação clara de Deus para a humanidade. Então, esses profetas, apóstolos do passado, escreveram naqueles idos em pergaminho, papiros, e isso foi preservado de uma forma miraculosa. Eles foram sendo copiados ao longo da história, né? E nós não temos mais o que chamamos de autógrafos, né? Os autógrafos não existem mais. O que é o autógrafo? É aquele pergaminho que Moisés escreveu nele. É aquela carta que Paulo escreveu lá para Corinto, por exemplo. Então, essa carta original, que nós chamamos de autógrafo, não existe mais. O que nós temos? São cópias de cópias de cópias. E nos tempos da Bíblia era uma profissão, havia uma profissão chamada de copista. E essa profissão era copiar textos, reproduzir textos. É uma máquina, pense você hoje numa máquina que nós temos hoje de fotocópias, né? Então, no passado era o copista. Então, ele pegava um documento e fazia outro igual, outro igual, outro igual, para se preservar os documentos. E assim os manuscritos da Bíblia foram sendo copiados, reproduzidos, conservados, até que chegasse aos nossos dias. Então, o Espírito Santo, ele não só atuou na mente dos profetas para escrever, mas como ele atuou na preservação do texto sagrado. E de forma miraculosa, esse texto foi preservado. Então, Deus inspirou cerca de 40 profetas a escreverem esse livro. Originalmente, elas foram escritas em hebraico, todo o Antigo Testamento em hebraico, porções do Antigo Testamento em aramaico, isso vai ter muito no livro de Daniel, por exemplo, e todo o Novo Testamento em grego. Então, a Bíblia ela foi escrita em 3 línguas originalmente, hebraico, aramaico e grego. Muito pouco em aramaico, todo o Antigo Testamento em hebraico, todo o Novo Testamento em grego. Isso é importante para quê? Para nos ajudar na interpretação da Bíblia. Você tem que saber dessas línguas originais. E como é que ela chegou até nós? Aqui está uma foto das cavernas do Qumran. Eu tive a chance de visitar essas cavernas alguns tempo atrás, e é impressionante você conhecer as histórias dos manuscritos do Mar Morto. Como eu disse para vocês, os copistas iam fazendo cópias e cópias de manuscritos, e os essênios que habitavam essa região próxima ao Mar Morto, eles também trabalhavam como copistas, fizeram várias cópias, guardaram isso em vasos de barro e colocaram depois isso, esconderam isso em cavernas, nessas cavernas que aí aparecem na foto. E acidentalmente, né, um beduíno, enquanto cuidava de suas cabras, ele vai acidentalmente descobrir esses vasos, e dentro desses vasos estavam vários manuscritos da Bíblia, livros inteiros, como por exemplo o livro do profeta Isaías, completinho estava ali. Então, as descobertas do Mar Morto, quem sabe, são um dos maiores achados da arqueologia moderna. E quando você compara esses manuscritos de séculos atrás, você percebe que esses manuscritos estão bem alinhados. É exatamente o que nós temos hoje na Palavra de Deus. Então, Deus preservou de forma miraculosa o texto sagrado. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, para Cristo, a verdade está nesse livro.
Milka? Pastor, desculpe. Você está falando sobre a questão da conservação da Bíblia. Né? Inclusive, esse trecho, acho que se eu estiver errado, eu tenho a liberdade de me corrigir, a oração sacerdotal, né? Onde Jesus pede João 17, é verdade. Para que os discípulos fossem santificados na verdade, que é a palavra. Sei que na Bíblia diz que maldito é aquele que altera um tio da palavra. Porém, até os dias de hoje, a Bíblia foi traduzida diversas vezes, né? Muito se fala sobre livros, né? Que existe uma divergência entre a nossa Bíblia, a Bíblia católica, entre a questão no que tange a questão dos livros, né? E a outra questão também são os papiros que se dizem que estão trancados, né? Que tem livros no Vaticano que nós não conhecemos, não tivemos acesso. E outra questão também é que a Bíblia ela foi muito perseguida na época da Reforma. Né? Então, eu queria saber a questão da conservação da Bíblia até os dias de hoje. Porque se Jesus nos diz, santificam-os na verdade, e deixa esse livro como uma maneira vital, como o senhor mesmo disse, é um manual de instruções. Então, acho que o questionamento quanto à conservação da Bíblia nos dias de hoje, para mim, é muito válido. Entendi. Veja, há uma divergência, sim, entre algumas versões que a Igreja Protestante em geral usa, que possui 66 livros, e a Igreja Católica tem uma versão onde tem 73 livros, seriam 7 livros a mais. Esses 7 livros são chamados livros apócrifos. A palavra apócrifo quer dizer não inspirado. Por que a Bíblia que usamos aqui ela tem 66 livros e não 73? Porque esses 7 livros, chamados também de apócrifos, ainda que eles sejam uma produção intertestamentária, eles foram produzidos antes de Cristo, quando se fechou o cânon nos primeiros séculos da era cristã, eles não entraram no cânon. Então, as listas canônicas que nós temos dos concílios ecumênicos de primeiro e segundo século eram listas com 66 livros. Não só esses 7 livros não entraram, como outros livros. A própria Bíblia menciona vários livros que não vieram para o cânon. A gente chama de cânon os 66, né? Então, existem vários livros que foram escritos por profetas da Bíblia e que não estão aí na Bíblia. Então, esse processo de supervisão e acompanhamento, sem dúvida, teve o auxílio do Espírito Santo. E quando essas primeiras listas canônicas foram formuladas e se fechou os 66 livros, esses foram escolhidos porque eles estavam todos em harmonia e representavam o pensamento, então, de tudo aquilo que havia sido ensinado pelos apóstolos e pelos profetas. Os livros apócrifos, por outro lado, não entraram no cânon, porque nessas primeiras listas eles não apareceram, eles são a inserção apenas da Idade Média, há divergências entre aquilo que eles escrevem e o conteúdo total dos outros 66 livros, e os próprios autores dos livros apócrifos nunca pretenderam estar falando sobre inspiração. E já quando você pega os livros da Bíblia, pega Isaías, Ezequiel, você vai ouvir muito assim, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então são revelações que eles tiveram, escreveram essas revelações e por isso elas estão aí. Então é por isso que a gente não usa esses livros apócrifos, esses outros 7 livros. Agora Deus preservou de forma miraculosa. Eles foram traduzidos para várias línguas. Agora eu não conheço, não sei de informação de que haja algum manuscrito da Bíblia oculto por aí. Até porque o que eu sei que existe no Vaticano, né, esse manuscrito é um manuscrito muito fiel à Bíblia. E ele foi usado, até porque a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia oficial que a Igreja Católica usa, ela é uma versão baseada nesses manuscritos que existem no Vaticano. Certo? Então, hoje o que nós temos de manuscrito, eles vieram à tona em algum momento e deram as versões que nós temos aí. De versão para versão, você vai ter diferenças de sinônimas, palavras sinônimas, nada que comprometa o texto. Dizendo que ela, no caso, ela foi então preservada de forma miraculosa. Não sei, então a nossa versão poderia ser aquela que sobreviveu à perseguição à reforma. A perseguição tentou tirar de cena a Bíblia, não tentou mudar o que estava escrito. Então é por isso que aquilo que nós temos é aquilo que a gente crê que os apóstolos e profetas escreveram. Nazareno? Pastor, na realidade, a linguagem com que a Bíblia foi traduzida e chegou até o nosso conhecimento é uma linguagem diferente da que nós usamos hoje. E
Eu creio que para se entender realmente a Bíblia, você tem que estudar desde a escolha dos anciãos que escolheram e verificaram quais deles eram realmente os que deveriam compor a Bíblia. E havia critérios para isso. Eu não mencionei, Nazaré, mas havia critérios. Por exemplo, essa pessoa escreveu, ela era um apóstolo de Jesus, por exemplo, no Novo Testamento. Quando foi fechar o Novo Testamento, isso se perguntava. Essa pessoa que era um apóstolo de Cristo, por exemplo, Pedro, Tiago, entraram mais fácil. Paulo, ele era apóstolo? Não era, mas ele foi chamado pelo próprio Cristo, né? Ele entregou sua vida em favor do Evangelho. Então, havia critérios que eles usavam para que os livros fossem sendo agregados ao cânon da palavra de Deus. Então, diante dessa dificuldade de entendimento, a gente vê o seguinte, a Bíblia, quando ela foi traduzida, quando ela não tinha capítulo, não tinha versículo, era uma dificuldade muito maior do que existe hoje. Claro. E a gente encontra, não sei se alguém já observou, algumas palavras dentro de um versículo entre chaves. Uhum. Aquilo não faz parte da Bíblia, aquilo é uma explicação do tradutor para deixa eu tentar ajudar. Não é que não faça parte. Eu aqui mencionei um texto e ela apareceu aqui entre chaves, vocês perceberam? Instantes atrás. Eu coloquei um texto aqui e havia aqui, ó. Você percebe que a palavra santo está entre chaves aqui? Pois é, isso aí é o tradutor que, para explicar... Não, deixa eu então tentar ajudar o senhor. Quando aparece em chaves, não é que o tradutor colocou, não. É porque na maioria dos manuscritos não aparece. Então, por exemplo, se Pedro, eu tenho lá 30 manuscritos da carta de Pedro, e em 5 deles aparece a palavra santos. Em 25 não aparece. Ela aparece entre chaves. Isso quer dizer o seguinte, na maioria dos manuscritos não aparece, mas aparece em vários. Então é por isso que se coloca chaves. Ok. Aí você verifica mais ainda, pastor, que entre o primeiro e até o último livro há um entrosamento, há uma harmonia, atração, uma harmonia. Quando se fala em Isaías, que anuncia-se a vinda do Messias, Isaías foi feito provavelmente 690 anos antes do nascimento. E até o nome dele já veio. Então, além dessa complexidade toda, nós temos que ver que pessoas analisam frases separadas dentro de um texto. E aí é que vem aquele negócio. Um texto fora do contexto vira-se um pretexto. Você quer explicar algo e não tem como, pega aquelas 2 palavrinhas ou 3 e dali você faz como se fosse o carro-chefe para o que você quer demonstrar naquele momento. Uma verdade que você quer demonstrar. Por isso é que é interessante se estudar primeiro a Bíblia. E mesmo assim, estudando, ainda tendo dificuldade, antes de ler a Bíblia, clame ao Senhor para que Ele possa... fertilizar a sua mente para tornar um ambiente propício a que você possa entender o que realmente é a vontade de Deus para nossas vidas. Eu acho que esse é um ponto-chave que o senhor tocou. Você sabe que até o próprio apóstolo Pedro reconheceu que tem coisas na Bíblia que não são fáceis de entender. Pedro disse assim, o irmão Paulo escreveu certas coisas que são difíceis de entender. Então, tem coisas mais simples e mais difíceis de serem entendidas, mas acho que você, Nazareno, tocou num ponto interessante. Esse livro, quando qualquer um de nós pega esse livro para ler, o mesmo Espírito que esteve lá com Moisés, com Isaías, com Pedro, ele está com a gente. Esse é o diferencial. O Espírito Santo, que é Deus, quando você pega esse livro, ele vem para nos ajudar a entender o que está escrito aí. Então você não fica à mercê apenas do seu conhecimento. É sobrenatural. E você em casa, eu acho que você já passou talvez por essa experiência. Você está vivendo um momento assim delicado da sua vida, difícil, e você pede a Deus numa oração que Ele te oriente, e você abre a Bíblia e vem aquele verso, aquela palavra para você que era justamente o que você precisava. Isso é Deus agindo para que você entenda esse livro. Então pode ser que muitas pessoas sejam céticas com relação à palavra de Deus, mas por que nós, cristãos, confiamos tanto nesse livro? Eu vou dizer para você por quê. Um dos motivos Nazareno mencionou.
Como que pode alguém escrever sobre um evento que vai ter lugar daí a 700 anos, em detalhes? Me explica. Me explica como que Isaías sabia que Jesus nasceria de uma virgem, lá na cidade de Belém. Me explica como que Jeremias sabia que Nabucodonosor invadiria Jerusalém e que o povo seria levado para lá por 70 anos. Isso 150 anos antes de acontecer. Me explica como que o profeta Daniel, que viveu no 6º século antes de Cristo, sabia que o mundo passaria ainda por 3 impérios mundiais, que depois de Babilônia viria a Medopérsia, a Grécia e Roma, que Roma seria dividida por 10 tribos bárbaras. Me explica como que ele sabia disso? É porque existe um Deus que está falando a esses profetas. É esse Deus que se revela na história. Então, a Bíblia que eu e você seguramos hoje, não tenha dúvidas, é a expressa vontade de Deus. Esse livro não é comum, ele é um livro sobrenatural. E quando a gente pega esse livro em busca de sabedoria para a vida, em busca de conhecer o caminho da felicidade e da vida eterna, o próprio Deus e Espírito Santo vem em nosso auxílio. E é exatamente isso que vai acontecer com todos nós. É isso que vai acontecer. A gente, quando se coloca numa posição de humildade e deixa que a palavra fale, aí os milagres começam a acontecer. E a gente vai fazer aqui exegese, uma matéria que vocês lidam, né, no direito. E existe uma coisa bem parecida que é exegese, que nós não praticamos aqui. O que é exegese? É você tentar colocar na Bíblia, no texto, o que ele não está dizendo. Exegese é você extrair do texto o que ele está dizendo. E é isso que a gente quer aqui. Nós queremos deixar que a Bíblia seja soberana e fale para mim e para você o que é a verdade, o que é o certo, qual é o rumo que nós temos que seguir. E você que está em casa, nos acompanha nesse estudo, porque o Deus Espírito Santo vai ajudar a mim e a você a entendermos o caminho que nós devemos seguir. Enquanto você ouvir essa música agora, eu queria que você pensasse: em minha vida, quanto tempo eu já dei, quanta atenção eu dei a tantos outros livros. Quem sabe você alcançou várias formações em sua vida, e todo conhecimento ele é bem-vindo. Mas se você não for um conhecedor desse livro, pode ser que você perca tudo. Pode ser que você perca o maior presente que Deus preparou para o ser humano, que é a vida eterna. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse livro nos liberta da ignorância, da culpa, do medo e nos apresenta um Cristo vivo que quer levar-nos para os céus. Pense nisso enquanto você ouve essa música.
Carol, por essa mensagem. É isso que acontece quando a gente se coloca para conhecer mais a palavra de Deus. Nós recebemos uma porção do Espírito que nos ajuda a entender esse livro. Ah, pastor, tem coisas nesse livro que eu não entendo. É verdade, mas nós podemos compreender. Que lógica haveria em Deus preparar um manual para a humanidade e colocar nele algo que não pudesse ser compreendido? Nenhuma lógica. Mas o nosso Deus é sabedoria, o nosso Deus é amor. E tudo que está aqui pode ser perfeitamente compreendido. E você sabe que nesse livro nós encontramos as respostas que precisamos para todas as questões de nossa vida. Nada foge ao que está aqui. Não existe uma situação que o ser humano vai viver na sua existência que não tenha resposta nesse livro. Por quê? Porque ela é a perfeita palavra de Deus. É por isso que o salmista, no Salmo 119 e 105, escreveu: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, quem segue a orientação do Senhor não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. E é isso que nós esperamos, que ao pararmos aqui para estudarmos esse livro, Deus traga através dele as respostas que nós tanto precisamos. E todos nós temos inquietudes, né? Todos nós temos questões, perguntas, todos nós temos dilemas que a gente vive na esfera das relações, da família, da espiritualidade, mas esse livro tem resposta para tudo. E quando a gente se submete a ele, quando a gente passa a dar valor e gasta tempo com ele todos os dias, a nossa vida começa a ser transformada. O nosso caminho é iluminado e a gente sabe para onde Deus vai nos conduzir. Por isso, meu convite para vocês agora é o seguinte: vamos deixar que a palavra fale. Ah, mas meu pai me ensinou assim, meu avô me ensinou assim, eu aprendi assim. Bom, eu não posso ter um aprendizado que venha de pré-conceitos. Eu tenho que deixar que a palavra seja agora o meu conceito. O que ela está dizendo? E aonde ela apontar, por aí a gente tem que ir. E você que está em casa, eu quero desafiar você nesse início de temporada a pedir o estudo para nós aqui. Nós temos um estudo para você, esse guia que a gente prepara com muito carinho. Liga para nós, 0 operadora 12 21 27 3121. Vai aparecer aqui a legenda para você. Manda um WhatsApp para nós, 12 9 8100 1615. Diga assim: eu quero o curso Ensinos de Jesus. Vamos mandar para sua casa. E você estuda com a gente ao longo desses meses. Eu queria orar por você, orar para o grupo, para os nossos amigos, para que esse estudo seja uma bênção em nossas vidas. Pai, muito obrigado por Tua palavra que seguramos em nossas mãos. Ela é fruto de um milagre. O Senhor não só inspirou os apóstolos e profetas a escreverem esse livro, como preservou de forma miraculosa até os nossos dias. Por isso nós queremos estudá-la. Queremos compreender a Tua voz a nos falar. O Senhor prometeu que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria. Por isso fica em nosso meio. E que o Teu Espírito, o mesmo que esteve com os apóstolos e profetas no passado, esteja conosco, aqui nesse estúdio da Novo Tempo, e nos lares dos nossos amigos que nos assistem. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Muito obrigado, amigo, amiga, por sua presença no estudo de hoje. Semana que vem a gente se encontra. O que Jesus ensinou sobre salvação é o tema da semana que vem e você não pode faltar ao nosso grupo de estudos. Grande abraço.